Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão neste sábado, dia 22 de março de 2025. Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o endividamento do Flamengo, tá? É uma coisa séria pra caraca, é para se preocupar sim, ao contrário do que muitos dizem, temos que ficar de olhos bem abertos sim, temos que cobrar uma boa gestão sim, e eu quero explicar tintim por tintim como que o Flamengo saiu de um clube totalmente sustentável para uma dívida de 346 milhões de reais em uma temporada. Também quero falar para vocês sobre as ações que a nova gestão está tomando para tornar o Maracanã mais rentável, tanto na lucratividade dos jogos, quanto ainda na infraestrutura do estádio. A nova gestão não pensa em construir um novo estádio agora, neste momento. Pensa em otimizar os gastos e as receitas do Maracanã primeiro, para depois gerar novas receitas que possam ser aplicadas no novo estádio. E eu quero falar com vocês também sobre a possibilidade do Flamengo romper com a Libra e poder renegociar os seus direitos de transmissão, inclusive rompendo também com a Rede Globo de televisão. Então fica até o final do vídeo, o papo é sério, o assunto é sério, mas eu vou trazê-lo da maneira mais leve possível para que você que está aí do outro lado fique sabendo de tudo que está acontecendo no Flamengo, porque aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Aí eu peço para você que não é inscrito se inscrever, não custa nada, é de graça, se inscreve e nos ajude a continuar crescendo aqui. E você que já é inscrito, chama mais dois amigos, mais duas amigas rubro-negras para conhecerem o nosso canal, se inscreverem aqui, para a gente tocar o barco sempre, trazendo todas as notícias do Mengão Queridão diariamente às 7 às 17, para você que gosta de saber o que está acontecendo dentro e fora das quatro linhas do seu clube de coração, que é o Clube de Regatas do Flamengo, fechou? Então se inscrevam e deixem um like, que é fundamental para o YouTube nos divulgar e a gente ter mais inscritos. Agora olha só, gente, é importante você que gosta de saber sobre o Flamengo, que acompanha o Flamengo diariamente, saber também dos pormenores dos jogadores, daqueles que são especulados para virem para o Flamengo. É importante. E sabe como que você vai conseguir ver tudo isso? Ah, molinho, molinho. É só baixar o aplicativo da Flash Score. A Flash Score é um aplicativo que está apoiando e patrocinando o nosso canal, onde você tem todas as informações sobre os jogadores especulados no Flamengo, sobre os jogadores do próprio Flamengo, sobre os clubes que o Flamengo vai enfrentar nesta temporada, ou seja, para você ficar totalmente informado sobre os números, os dados e as estatísticas, a Flash Score é o melhor aplicativo. Mas olha, para ajudar o nosso canal nessa parceria, você tem que baixar o aplicativo da Flash Score pelo link que está aqui na descrição e no comentário fixado, senão não resolve nada. Pode desinstalar esse que você usa aí, que você achou que era bom, porque não é não. O bom é a Flash Score, porque além de ter todos os dados, ainda é um apoiador do nosso canal. Então eu tô contando com vocês para baixar o Flash Score. E não é só futebol que tem não, hein? Tem outras modalidades lá também e tem futebol do mundo todo com informações atualizadas, tempo real. Aconteceu, atualizou, aconteceu, atualizou, para você ficar bem informado, valeu? Então clica no link que está na descrição e no comentário fixado e baixe agora mesmo o Flash Score. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nação, é o seguinte, vamos começar a falar de coisa séria agora, de uma maneira leve, porque afinal de contas é final de semana, mas o assunto é sério e grave. O Flamengo saiu de uma dívida controlável de 48 milhões de reais para uma dívida ainda controlável de 346 milhões de reais. Fabrício, se tu tá falando que é controlável, por que você começou o vídeo falando que nós precisamos se preocupar? Porque eu já vi isso antes. Eu já vi ela saindo de 200 para 500, de 500 para 700, 700 para 800 e tornar-se naquela bola de neve que muitos diziam que não tinha como o Flamengo trabalhar. E teve. E a gente não quer que isso aconteça de novo. Da forma como a antiga gestão vinha lidando com as contas do Flamengo, nesse exato momento a gente poderia estar muito enrolado, muito mesmo, tá? Felizmente, não ficamos enrolados, felizmente deu para contornar a situação e a gestão atual adotou uma série de medidas para impedir o crescimento dessa dívida e também impedir que o Flamengo ficasse inadministrável. Numa das vezes que o Márcio Braga assumiu o Flamengo, ele relata
que assumiu o clube sem talão de cheques, sem cartão de crédito ou débito e sem nada na conta corrente do clube. Zero na conta corrente do clube. Sabiam que dessa vez a situação poderia ter sido pior ainda? Poderíamos estar 72 milhões de reais no vermelho? Vou explicar direitinho. Quando o BAP assumiu, haviam 3,3 milhões de reais na conta. Coisa que a gente já sabia, a gente já vinha falando isso desde o ano passado. O que a gente não sabia, que foi revelado agora por estudos que a nova gestão fez, é que para conseguir alcançar esses 3 milhões, a gestão antiga teve que renegociar uma série de dívidas que deveriam ser pagas agora no primeiro trimestre de 2025. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram dívidas que tinham agora para vencer em janeiro, fevereiro e março e jogaram para o longo do ano. As dívidas continuam existindo, mas não venceriam agora. Então, eles foram remanejando tanto esses valores que acabou sobrando no caixa ali 3,3 milhões de reais. O que a equipe do BAP viu? Pô, sobrou 3,3 milhões de reais aqui no caixa, mas ainda assim é inviável administrar o clube só com esses valores. Então vamos pegar aqui todas as dívidas que tem vencendo agora, vamos ver o que está acontecendo, com quem que dá para negociar. Fez mais ou menos o que a gestão anterior fez, e aí eles conseguiram mais 66,3 milhões de reais liberados. Somando-se 66,6 mais os 3,3 que foram deixados pela gestão anterior, o Flamengo começou a trabalhar o ano com um caixa de 69,9 milhões de reais. Entenderam? Os caras tiveram que cavucar muito, renegociar muita coisa. O BAP descobriu que há uma enormidade de clubes inadimplentes com o Flamengo. A gente fica sabendo só dos mais famosos. O Inter, por exemplo, que está devendo o Flamengo até hoje a compra do Thiago Maia. Mas existem outros clubes que compraram jogadores menos expressivos no Flamengo e que ainda não pagaram. O BAP está tiririca da vida, está pé da vida e já mandou o recado. Não devam ao Flamengo que vocês terão seus nomes expostos na mídia. Não sei se vai adiantar muito não, mas é uma medida. Quando você vai para a mídia e fala o Inter está devendo, o Santos está devendo, o Corinthians está devendo, você bota o nome desses clubes em evidência para futuros patrocinadores, para futuros investidores ficarem com o pé atrás. Então, mesmo que o futebol brasileiro seja um futebol meio que vira-lata nesse sentido de honrar com as dívidas, ainda assim você causa uma certa especulação no mercado. Você causa um certo receio no mercado. Quer ver um exemplo disso? O Botafogo teve muitas dificuldades de conseguir um bom treinador. Sabe por quê? Porque tem fama de mal pagador lá fora. Então todo mundo acabava ficando reticente com o Botafogo e eles não conseguiram. Então o Flamengo vai jogar o nome dos clubes devedores na mídia para os caras sentirem o tranco. Acusando o tranco, talvez eles mudem de comportamento. Para mim é a mesma coisa com a relação do... Se pune o clube, como o BAP está fazendo agora, você acaba conseguindo resultados melhores. Mas isso não vai acontecer, é devaneio meu, até porque a Conmebol é totalmente contra. Nem vou tocar nesse assunto por enquanto mais. Mas voltando a falar de Flamengo. O Flamengo já levou quem tinha que levar a FIFA, no CNRD quem tinha que ser do CNRD, e aí é preciso vocês separarem uma coisa, só se leva a FIFA quando um clube do exterior te deve, aqui dentro é o CNRD que tem que dar conta do problema junto à CBF, então o Inter não pode ser levado à FIFA, o Corinthians não poderia ser levado à FIFA, qualquer clube que dever ao Flamengo dentro do Brasil não pode ser levado à FIFA, mas todos os outros o Flamengo está levando, está cobrando e está em cima para conseguir receber. O Flamengo também quer começar a vender name rights no Maracanã. Peraí, Fabrício, vender name rights no Maracanã, então o Maracanã vai ser chamado de quê? Arena Bayer? Drogaria da Silva? Não, Maracanã sempre vai ser Maracanã. Acontece que nós temos lá no Maracanã vários setores que dá para se vender o name rights. A gente tem cadeiras, a gente tem os camarotes, cada um com name rights e tal. Dentro do Maracanã tem vários setores que o Flamengo pode vender os name rights ali para tornar o Maracanã mais sustentável.
Só para vocês terem uma ideia com relação à melhoria que já está sendo feita no Maracanã, de acordo com o BAP, a gestão operacional do Maraca ela já foi otimizada. A margem operacional de lucro na gestão anterior era de 31%. O BAP já conseguiu subir para 44%. E a ideia, com uma série de implementações que essa nova gestão está fazendo, é que até o final do ano o Flamengo consiga ter um aumento na fonte de receita do Maracanã em até 55%. Gente, isso é coisa pra caraca. É muita coisa. Mas só para servir como comparação, o Palmeiras, administrando o Allianz Parque, tem, por exemplo, uma margem de lucro, operacional de lucro, de 71%. E o Flamengo estava trabalhando com uma margem operacional de lucro de 31%. Subindo de 31 para 55 até o final do ano, ainda assim o Flamengo fica muito atrás do Palmeiras. Mas aí a gente tem que levar em conta também que o Palmeiras é dono do seu estádio. O Flamengo não é. Então, é normal e ruim que o Flamengo fique um pouco abaixo dessa margem operacional de lucro que o Palmeiras tem. Mas botem isso na cabeça de vocês, tá? Para vocês entenderem o quanto o Maracanã ainda é prejudicial. Mesmo a gente conseguindo sair de 31% para 55% de margem de lucro, o Maracanã ainda é muito deficitário, vendo o Palmeiras, que não tem um bom relacionamento com a W Torre, que nem sempre consegue jogar no seu estádio, ainda assim consegue ter uma margem de 71% de lucro operacional. E o Flamengo vai ficar felizão se conseguir 55% até o final do ano. Comecem a perceber como o Flamengo perde dinheiro em relação ao Palmeiras, tá? E aí tem mais uma situação que essa até hoje eu não entendo. Eu quero acreditar que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é legal, que todo mundo faz tudo pelo Flamengo. Mas eu vou deixar para você falar se eu sou inocente demais ou se eu tô certo mesmo. O contrato de direitos de transmissão, já falei com vocês demais o quanto ele foi prejudicial ao Flamengo, fechado no último semestre pelo Rodolfo Landim. Não sei o motivo e quero que vocês coloquem as impressões de vocês, mas pela primeira vez na história, desde que o Márcio Braga implementou a venda de direitos de transmissão, lá no início da década de 70, o Flamengo tomou prejuízo. Foi o clube que renovou os direitos de transmissão, tomando o maior prejuízo de todos. Só 2 clubes tiveram prejuízo, Flamengo e Grêmio. Mas o Flamengo teve um prejuízo na casa dos 500 milhões de reais. R$500 bilhão em prejuízo, pessoal. O Grêmio foi na casa dos 50 milhões. Olha o absurdo que foi o fechamento desse novo contrato. A gente simplesmente zerou a nossa diferença para o Palmeiras. Vocês viram o estudo novo que saiu aí de torcidas no Brasil? A diferença de Flamengo e Palmeiras? Não dá para falar que a audiência do Palmeiras é igual à do Flamengo. Só para vocês terem uma ideia, em determinado momento, jogando-se Juventude e Flamengo, nós vamos ter 50% dos direitos para o Juventude, 50% para o Flamengo. Aí vocês acham que 50% da audiência de Juventude e Flamengo está torcendo para o Juventude? É óbvio que não está. Uns 5% no máximo estaria torcendo para o Juventude. Mas na nova regra que colocaram e o Rodolfo Landim aceitou no direito de transmissão, fica pau a pau, o que é um absurdo. Não dá. Não é assim que a coisa deve funcionar. Aliás, não funciona assim no mundo inteiro. Quem dá mais audiência, ganha mais. O Mundial de Clubes. Os clubes europeus vão ganhar muito, na casa de 60 a 70 milhões de euros para participar. Os clubes aqui da América do Sul, 10 a 15 milhões. Por quê? Porque os caras da Europa dão mais audiência que a gente aqui. Simples assim. É o normal. O Landim, não sei porquê, comentem aqui o que vocês acham, arrebentou com o Flamengo nessa. O que o BAP fez? O BAP contratou uma empresa para renegociar esse contrato com a Libra. Do jeito que está, não dá para ficar. E estuda-se, sim, romper esse contrato com a Libra, tomar os prejuízos que tem que tomar para poder fazer um contrato melhor. E aí rompendo também com a Rede Globo. Fabrício, se isso acontecer, pode acontecer da Flamengo TV transmitir os jogos aqui no Brasil? Dificilmente, pessoal, dificilmente. Porque a infraestrutura para isso, ela é
Vocês sabem, a gente já tentou o Carioquinha e deu muito ruim com a DAZN, né? Lembra daquela parada toda? Pois é. A tendência é que, rompendo com a Libra, o Flamengo vá à Globo negociar sozinho. Mas a Flamengo TV não deve transmitir os jogos aqui no Brasil. Duvida-se também que a Libra vai deixar o Flamengo sair, vai ter um rompimento. Muitas negociações devem acontecer. Em algum momento, a Libra deve acabar reagindo positivamente ao que o Flamengo pede. Porque, para a Libra, o que a Libra perderia, garantindo ao Flamengo mais alguns milhares de reais, não seria perto do que ela perderia se o Flamengo saísse. Até nisso, gente. Olha o raciocínio. Se o Flamengo sair, a Libra perde milhões e milhões e milhões. Mas ainda assim alguém convenceu o Landim que era bom para o Flamengo perder milhões e milhões e milhões. Inacreditável. Era para a gente estar careca se o Dunche tivesse ganhado. Porque a visão que os caras tiveram no último semestre de 2024 para cá foi uma visão que devastaria o Flamengo. Por quê? Não sei. Para implementar a SAF, por inocência do Landim, por perpetuação no poder? Comentem aqui que eu quero muito saber. Agora, nação, espia só como que o Jorginho já está familiarizado com o Rio de Janeiro. Essas são imagens que a gente conseguiu nas redes sociais dos amigos do Jorginho, feitas ontem com o Jorginho numa das praias cariocas, praticando ali aquele futevôlei gostoso. Ele é meio durinho ali para o futevôlei, afinal de contas, são muitos e muitos anos na Europa, né? Então ainda não tem aquela malemolência brasileira, não. Mas só de ver o quanto ele está feliz, só de ver o quanto ele está satisfeito, dá para entender a informação que eu trouxe no vídeo anterior, da vontade do Little Jorge em jogar no Mengão Queridão. E olha, cravar eu não vou cravar, não. Mas se tinha algum empecilho, tem mais não. Tem mais não. É só conversar lá com o Arsenal agora e vir. Nação, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Quero pedir para vocês continuarem se inscrevendo. É fundamental você se inscrever, até porque é de graça, e você trazer os seus amigos para cá também, tá bom? Tragam. Ajudem o canal a continuar crescendo. O trabalho aqui é sério. A gente tenta levar as informações de maneira leve, mas o trabalho é sério, criterioso, e a gente fala a verdade mesmo que doe nós mesmos. Valeu? Tamo juntos. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.